Negueba, O Neguebinha 2017? Bagre Júnior, Caneludo e até mesmo Macaco. Todos esses nomes foram usados para manchar Vinícius Júnior e o seu início de carreira, que até agora conquistou apenas 11 títulos e está a caminho de conquistar mais uma Champions League contra o Borussia Dortmund. Jogando pelo maior clube de futebol do mundo, ele superou gigantes desafios, injustiças e até mesmo viu a própria torcida ficar contra ele em muitos momentos. Sempre avançando e avançando, deixando para trás todo tipo de mágoa que já existiu. E hoje todos que criticaram estão com as suas línguas queimadas. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nasceu em 12 de julho de 2000 em São Gonçalo, uma área pobre do Rio de Janeiro. Desde pequeno, Vini Júnior enfrentou dificuldades financeiras e um ambiente bem desafiador, mas a sua paixão pelo futebol já era bem evidente. Ele costumava jogar futebol descalço nas ruas de barro, improvisando bolas com o que ele encontrava pela frente. Aos 6 anos, já mostrava talento acima da média, o que chamou muito a atenção dos olheiros do Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Em 2010, aos 10 anos de idade, Vini ingressou nas categorias de base do Flamengo. Esse período não foi fácil. A distância entre a sua casa e o centro de treinamento era gigante, e ele precisava pegar várias conduções para chegar aos treinos. Apesar das dificuldades logísticas e financeiras, Vini Júnior nunca perdeu a determinação. Sua família, especialmente o seu pai, foi fundamental, sempre incentivando e fazendo sacrifícios para que ele pudesse perseguir o seu sonho. O talento de Vinícius rapidamente começou a se destacar nas categorias de base do Flamengo. Ele era conhecido por sua velocidade, habilidade no drible e inteligência tática, características que o tornavam um pesadelo para os zagueiros adversários. Em 2017, aos 16 anos, Vinícius participou do prestigiado torneio Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecido como Copinha, onde se destacou como uma das principais promessas do torneio. Suas performances impressionantes nesse campeonato abriram portas e atraíram olheiros de grandes clubes europeus. A grande virada na carreira de Vinícius veio em 2017, quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. No Campeonato Sul-Americano Sub-17, ele brilhou, sendo o artilheiro e o melhor jogador do torneio. Essa performance foi um divisor de águas em sua jovem carreira ainda, consolidando sua reputação como um dos maiores talentos da sua geração. Foi durante esse torneio que o Real Madrid decidiu investir pesado na jovem promessa, pagando 45 milhões de euros para assegurar sua transferência, sendo a maior transação já paga por um jogador menor de idade naquela época. Apesar da empolgação, Vinícius sabia que o caminho para o sucesso seria repleto de desafios. Ele teve que lidar com a pressão das expectativas gigantescas da mídia enquanto ainda era um adolescente. Além disso, se mudar para a Europa significava deixar para trás toda a sua família, amigos e também a doce cultura brasileira que ele tanto amava. Mas Vinícius demonstrou uma resiliência incrível, notável. Ele encarou esses desafios de frente, sempre com um sorriso no rosto e a determinação de mostrar ao mundo todo o seu valor. No Flamengo, Vinícius fez sua estreia profissional em maio de 2017, em um jogo, uma partida pela rodada do Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Sua entrada em campo foi recebida com muito entusiasmo pelos torcedores, e ele não desapontou. Mesmo com a pouca idade, a sua maturidade em campo já era bem evidente. Ao longo de 17 e 18, ele continuou a encantar os torcedores do Flamengo com as suas atuações eletrizantes, marcando gols importantes e mostrando uma habilidade excepcional com a bola. Quando Vinícius Júnior foi anunciado como reforço oficial do Real Madrid em 2017, aos 16 anos de idade, a expectativa era imensa. O jovem prodígio, a jovem promessa, estava prestes a vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo, um sonho que muitos almejam, mas poucos realizam. No entanto, essa mudança monumental não veio sem desafios significativos para o Vinícius. Vini chegou a Madrid em julho de 2018, após completar 18 anos, a idade mínima para que a transferência internacional fosse validada. A adaptação à nova realidade foi um verdadeiro teste de resiliência. Ele deixou para trás a sua família, os seus amigos e a familiaridade que tinha com o Brasil para encarar um ambiente completamente novo. O choque cultural, nem precisa dizer, foi extremamente grande. A língua, o clima, a intensidade dos treinos e a pressão constante por resultados eram apenas alguns dos obstáculos que ele teria que superar. Nos primeiros meses, Vinícius foi integrado ao time B do Real Madrid
o Castilla. Embora muitos jovens possam ver isso como um retrocesso, ele encarou como uma grande oportunidade de provar o seu valor. Nos jogos do Castilla, ele não apenas demonstrou aquele talento que ele sempre teve, mas também a sua determinação. A cada drible, cada gol e cada assistência era uma declaração da sua vontade inabalável de triunfar no Real Madrid. Ele não apenas estava jogando futebol, estava lutando para mostrar ao mundo que merecia estar entre os melhores no profissional. Vini Júnior não demorou a chamar a atenção do então técnico do Real Madrid, Julen Lopetegui. Sua habilidade em campo era inegável, mas foi a sua atitude que realmente impressionou. Vinícius, dentro do campo, era um guerreiro, determinado a vencer independentemente das adversidades. Ele finalmente estreou pela equipe principal em setembro de 2018, contra o Atlético de Madrid, em um dos maiores palcos do futebol mundial. Embora o jogo tenha terminado em um empate sem gols, a entrada de Vini Júnior trouxe um frescor e uma energia que contagiaram a torcida e todos os companheiros. Enfim, a temporada de 2018 e 2019 foi uma verdadeira montanha-russa para o Vinícius. A pressão de jogar em um dos clubes mais exigentes do mundo era completamente intensa. Ele teve que lidar com críticas constantes, tanto da mídia quanto dos torcedores, que esperavam que ele entregasse resultados imediatos. Cada erro era amplificado, e cada falha era dissecada em vários detalhes. Para todos, Vinícius era só um negueba, assim como disse muitos comentaristas por aí. No entanto, Vinícius nunca se deixou abater. Ele continuou a trabalhar arduamente nos treinos, buscando melhorar a cada dia que se passava. Em março de 2019, durante um jogo crucial na Liga dos Campeões contra o Ajax, Vinícius infelizmente sofreu uma lesão no tornozelo que o afastou dos gramados por 2 meses. Esse foi um dos momentos mais difíceis da sua jovem carreira. A dor física era intensa, mas a dor emocional de ficar fora dos campos era ainda maior. Ele sabia que cada jogo perdido era uma oportunidade a menos de provar o seu valor. Porém, esse período de recuperação se tornou um momento de reflexão e também de fortalecimento. Vinícius usou o tempo fora para estudar o jogo, analisar seus pontos fracos e também planejar o seu retorno com ainda mais determinação. Quando finalmente voltou aos gramados, a recepção da torcida foi extremamente calorosa. Eles viam em Vinícius um símbolo de esperança, mas também de renovação. Ele não decepcionou. Suas performances após a lesão mostraram um jogador mais maduro, mais focado e ainda mais determinado a vencer tudo aquilo que os torcedores dos Los Blancos amavam em Cristiano Ronaldo. Ele sabia que essa jornada para se tornar o melhor do mundo não seria nada fácil, mas cada desafio superado apenas reforçava sua convicção de que ele estava no caminho certo para conquistar tudo o que ele queria. Vinícius sabia que a sua jornada no Real Madrid seria cheia de desafios, mas nada poderia preparar ele para todos os obstáculos que enfrentaria também dentro do próprio time. Um dos momentos mais difíceis da sua carreira no clube veio durante a temporada de 2021, quando foi revelado que Karim Benzema, uma das estrelas do time, teria dito a Mendy, um colega da equipe, para não passar a bola para o Vinícius, alegando que ele estava jogando contra o time. Essa situação delicada poderia facilmente ter abalado a confiança de qualquer jogador jovem, mas para o Vinícius, foi apenas mais um desafio a ser superado. Ao invés de deixar-se abater, Vinícius usou essa situação como combustível para provar o seu valor. Ele sabia que precisava ganhar a confiança dos caras da equipe, e mais importante, mostrar a todos que merecia estar entre os melhores da equipe. Trabalhou incansavelmente nos treinos, aprimorando suas habilidades técnicas, seu posicionamento e a sua capacidade de finalização que era tão questionada pelos críticos. A sua determinação e ética de trabalho começaram a chamar a atenção não apenas dos técnicos, mas também dos veteranos do time, o que fez com que ele ganhasse cada vez mais respeito dentro do plantel. Toda essa resiliência começou a dar frutos. Em partidas importantes, ele se destacou com dribles impressionantes, assistências precisas e gols decisivos, coisa que ninguém esperava dele. A sua velocidade e habilidade para quebrar linhas defensivas adversárias tornaram-se uma arma valiosa para o Real Madrid. Apesar das críticas iniciais e da pressão constante da mídia, ele continuou a evoluir, demonstrando uma maturidade e uma força mental extraordinária para sua idade. A temporada de 21-22 foi um ponto de virada na carreira de Vinícius. Ele formou uma parceria letal com o Karim Benzema, provando que tudo aquilo que ficou no passado, todo aquele desentendimento, ficou para trás.
Juntos, eles se tornaram uma das duplas de ataque mais perigosas da Europa naquele momento. Vinícius começou a ser reconhecido não apenas pelo seu talento bruto, mas também por toda a sua inteligência tática e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Em jogos da Liga dos Campeões, Vinícius brilhou intensamente. Seu desempenho contra times como Paris Saint-Germain e o Manchester City foi crucial para levar o Real Madrid às fases finais da competição. Cada drible, cada corrida e cada gol era uma demonstração da sua capacidade de superar todos aqueles desafios e se destacar nos maiores palcos do futebol mundial. Enquanto isso, a relação com Benzema só aumentava. O respeito mútuo cresceu à medida que ambos reconheceram a importância um do outro para o sucesso do Real Madrid. Benzema, que antes havia expressado dúvidas sobre o Vinícius, passou a elogiá-lo publicamente, reconhecendo toda aquela sua evolução, toda a sua vontade de vencer e também toda a sua contribuição para o time. Mas nem tudo são flores. A jornada de Vinícius no futebol é marcado não apenas pelos desafios enfrentados dentro das quatro linhas, mas também muitos obstáculos fora do campo. Um dos momentos mais difíceis da sua carreira aconteceu em maio de 2023, durante uma partida entre Real Madrid e Valência no estádio Mestalla. Nesse jogo, Vinícius foi alvo intenso de ataques racistas por parte de torcedores do Valência. Os insultos racistas começaram durante o aquecimento e se intensificaram à medida que o jogo avançava. Torcedores imitavam sons de macacos e faziam xingamentos completamente desumanos em direção ao Vini Júnior. A situação atingiu um ponto crítico quando Vinícius Júnior identificou um torcedor específico fazendo gestos racistas e tentou apontá-lo para o árbitro. A partida naquele momento foi interrompida, mas os insultos não cessaram. A dor e frustração ficaram evidentes quando as câmeras capturaram Vinícius Júnior chorando no meio de campo, totalmente incapaz de conter as lágrimas diante de tamanha hostilidade e também de falta de humanidade. Após o jogo, que terminou em derrota para o Real Madrid, Vinícius foi às redes sociais para expressar a sua indignação e também a sua tristeza. Em uma postagem comovente, ele escreveu: "Não foi a primeira vez, nem a segunda e também nem a terceira. O racismo é algo normal na La Liga, a competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam." Essas palavras não só refletiam a dor que ele sentia, mas também a frustração com a aparente inação das autoridades do futebol de fazer qualquer coisa para barrar tudo aquilo. O incidente no Mestalla não foi o único caso isolado. Ao longo da carreira na Espanha, Vini também enfrentou diversos episódios de racismo que testaram a sua resistência emocional e também mental. Além das declarações públicas, Vinícius continuou a mostrar força e determinação em campo. Cada gol, cada drible, cada assistência era uma forma de resistência. O seu carisma e empatia o tornaram uma figura querida, não apenas entre os fãs do Real Madrid, mas também entre aqueles que veem nele um exemplo de perseverança e de superação. Ao olhar para o futuro de Vinícius Júnior, é impossível não ver um horizonte cheio de possibilidades e conquistas. Aos 23 anos de idade, Vinícius já alcançou feitos que muitos jogadores só podem sonhar, mas seu apetite por sucesso e a sua determinação inabalável sugere que ele está apenas começando a escrever a sua história. A temporada atual eu tenho certeza que todos concordam que, sem dúvida, foi a melhor da sua carreira. Com 23 gols e 11 assistências em todas as competições, Vinícius Júnior se estabeleceu como uma das principais forças ofensivas do Real Madrid. A sua performance e o seu desempenho na Champions League foi particularmente impressionante, sendo um dos pilares da campanha do Real Madrid que culminou na final a ser disputada nesse sábado. O Real Madrid entra como favorito, e Vinícius tem a chance de ser decisivo em um dos maiores palcos do futebol mundial e conquistar a 15ª taça da Champions League para o Real Madrid. Além de todas as estatísticas, o impacto de Vinícius no jogo é totalmente inegável. A sua habilidade de drible, de velocidade e de visão de jogo tornam ele um pesadelo para os zagueiros do Borussia. Ele não só marca gols, mas também cria inúmeras oportunidades para o time, demonstrando toda a sua maturidade tática impressionante para a idade que ele tem. A sua contribuição vai além dos números, com a capacidade de mudar o ritmo do jogo e criar momentos de magia que inspiram tanto os fãs quanto os colegas de equipe. A Champions League, no entanto, é apenas uma parte da equação. O próximo grande desafio de Vinícius Júnior será a Copa América, que acontece na metade desse ano. O Brasil entra na competição como um time talentoso e Vinícius, mesmo sem ter tido um grande destaque na seleção, até mesmo porque o protagonismo vai ser todo dele, já que o Neymar está fora porque está lesionado.
E também não é necessário falar que a performance de destaque na Copa América poderia ser o impulso final que ele precisa para solidificar a sua eleição para a Bola de Ouro de 2024. Toda aquela discussão que existia sobre o Vinícius Júnior ganhar a Bola de Ouro não é mais uma mera especulação. Muitos analistas e ex-jogadores renomados já expressaram que ele tem todas as qualidades necessárias para ser considerado o melhor jogador do mundo. Os seus números falam por si, mas é a sua habilidade de superar todos esses desafios e crescer em momentos de adversidades que realmente o destacam como um grande jogador. O caminho para a Bola de Ouro é difícil e exige muita consistência, performances extraordinárias e muitas vezes conquistas coletivas significativas. Vinícius Júnior está no caminho certo, e a sua trajetória de superação e trabalho duro diz que ele está totalmente preparado para alcançar esse marco na história do futebol mundial. A sua evolução constante e capacidade de se destacar nos momentos decisivos colocam ele como um dos principais candidatos ao prêmio nos próximos anos. A carreira de Vinícius Júnior ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa, depois do jogo de hoje, ele está mais um passo à frente de se tornar o melhor jogador do mundo. E enquanto ele continuar a superar obstáculos com a mesma determinação e paixão que tem demonstrado até agora, não há limites para o que ele pode alcançar.